Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesta feira. O próprio Jesus diz: aonde vocês chegarem, que desça sobre aquela casa, praça ou cidade a paz que eu vos dou. Não a paz como o mundo a dá, porque a paz que o mundo confia, a paz que o mundo tem, é as coisas deste mundo, é tudo aquilo que os olhos conseguem ver. Porque o dia que deixar de existir, a paz também deixa de existir. Mas a paz que Cristo dá é uma paz que nada deste mundo consegue tirar. Nada deste mundo. É aquela paz, aquela tranquilidade, que mesmo que o céu rache, mesmo que venha tribulação, mesmo que venha provação, guerra, rumores de guerra, mas você está tranquila porque você sabe em quem você está afirmado. Você sabe qual rocha você está firme. Primeiramente, nós somos pregadores do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho em todos os lugares aonde o Senhor nos enviar, inclusive dentro dos templos. Mas nós não somos de templos. Nós somos os servos do Senhor que foram levantados nos últimos dias para pregar o Evangelho nas praças, nas ruas, nos morros, em qualquer lugar, qualquer confins da terra. Um Evangelho de graça. Um Evangelho que muitas das vezes muitos não aprovam. Muitos não gostam. Porque muitos pagam para ouvir o Evangelho que quer ouvir. Mas esse Evangelho que nós pregamos é o Evangelho que muitas das vezes você precisa ouvir. Por isso que é de graça. Por isso que muitas das vezes vai contra o seu entendimento. Contra, muitas das vezes, a sua carne. Porque muitas das vezes paga para ouvir justamente aquilo que o teu coração gosta. Justamente aquilo que não atinge a sua carne. Porque está acostumado muitas das vezes com o Evangelho oba-oba. O Evangelho que não tem transformação nenhuma. O Evangelho que traz para você um ego. Que traz o homem, mas não traz Cristo. Então o Evangelho que nós pregamos vai trazer Cristo para a tua vida. Por isso que a tua vida vai ser afligida. Por isso que você vai ser tentado. E os primeiros a te perseguir são da tua família. Porque Jesus que diz que Ele não veio para trazer a paz para este mundo. Se você estiver buscando a paz em Cristo Jesus, para este mundo você está enganado, meu amado. Se você estiver achando que na sua religião vai ter a paz verdadeira de Cristo, está muito enganado. A paz que Jesus quis ver está dentro do verdadeiro servo, que é o Espírito dele, habitando nele. Jesus que diz que Ele não veio para trazer a paz, Ele veio para trazer a guerra. Ele veio para trazer a dissensão. Então muitas das vezes hoje nós viemos aqui para trazer dessa feira dissensão, guerra, espada, para que você entenda e compreenda que o Evangelho não é para você ficar apegado neste mundo, pelo contrário, tirar você dessa terra. O Evangelho, ele transforma você, fazendo de você uma nova criatura, não uma velha criatura que cria nas coisas dessa terra, que buscava as coisas dessa terra. É igual Jesus Cristo falou para aqueles fariseus: vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. O meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse, eu pediria para que me protegeria desta hora, mas o meu reino não é daqui. Se o reino de Cristo não é daqui, então Ele não vai colocar você fundado nessa terra. Pelo contrário, vai tirar você daqui. Se você realmente estiver atento à voz do Espírito Santo no dia que se chama hoje, a voz do Espírito Santo, que é segundo a palavra, você vai seguir Jesus Cristo, segundo a Escritura. Não seguir homens e nem religião. Então atento que vai ser pregado aqui na Escritura. Nós não respeitamos a religião do homem. Nós respeitamos a religião de Cristo. Se você fazer parte dela, você vai gostar de ouvir o Evangelho genuíno. Se você não fazer parte, eu sinto muito. Mas nós não estamos aqui para agradar a carne, mas sim agradar o Senhor. Abacuque 2:18. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o fabricante, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o fabricante confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda, desperta. Por isso, pode isso ensinar?
Eis que está coberto de ouro, de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, muitas das vezes, o Senhor fez o homem a sua imagem e semelhança, como nós vimos lá no jardim. E, como nós percebemos na Escritura, o pecado separou nós de Deus. O homem, ele cresceu o seu ego, cresceu no engano, procurando uma religião ou procurando algo que possa confortar o seu coração. Muitas das vezes paga 10% porque gosta de ouvir um evangelho que Paulo não pregou, um evangelho que Cristo não pregou, um evangelho que os profetas morreram para defender essa verdade e não pregou, porque satisfaz o desejo do homem. Por isso que muitas das vezes escolhe a religião do homem, justamente porque quer praticar as obras da carne. Porque a religião do homem, ela não tem serventia para nada. A religião do homem, ela não te ajuda em nada na salvação. Jesus Cristo, ele pisou no lagar sozinho. Jesus Cristo, ele diz através dos seus profetas, o Deus que fez o céu e a terra, ele não divide a sua glória com imagem de escultura e nem com homem nenhum. Só que a religião do homem, ela não só divide a glória de Deus com a imagem de escultura, mas também divide com os cantores gospel, com os padres, com os pastores, dando a entender que é como se o Senhor tivesse pedindo, implorando, mendigando alguma religião do homem para salvar os seus filhos, para salvar as suas ovelhas. O Senhor, ele enviou a tua palavra aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo, ele se fez carne, ele é a própria palavra do Pai, que se fez carne e habitou no nosso meio, e ele voltou de novo a ser palavra. Quando você rejeita a Escritura, você rejeita nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. Então aqui é Abacuque 2, aqui está falando que a imagem de escultura é a imagem da mentira, ela ensina ela ensina a mentira, não pode ensinar a verdade. Aí muitos com desculpa falam, mas o Senhor levantou uma serpente lá no deserto. O Senhor levantou porque aquele povo estava murmurando, aquele povo estava reclamando porque o Senhor tirou do Egito para matar eles lá, porque aquele povo era um duro de coração. Mas o Senhor permitiu, como está lá em Números 21, o Senhor permitiu por causa da dureza daquele coração daquele povo. Mas o Senhor fala, porque o povo não tinha fé, não estava, por exemplo, a fé no meio daquele povo. O Senhor falou assim, quando vocês olharem para aquela serpente de bronze, vocês vão ser curados, porque não tinha fé. Mas não esquece que lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3, o Senhor mandou destruir aquela serpente de bronze, porque o povo de Israel estava adorando aquela serpente. E qual é a desculpa agora de dizer que Deus levantou a imagem de escultura para nós adorarmos? O Senhor mandou destruir todos os outeiros, todas as imagens de escultura, seja do Deus Quemos, seja daquele Deus, por exemplo, que estava queimando os seus filhos, Astarotes. Então, o Senhor hoje, ele se manifesta através da tua palavra. Aonde estiver a palavra do Senhor, ali o Senhor está se manifestando, porque Ele vela para cumprir com a tua palavra. Se a tua palavra estiver ali, é por isso que o Senhor já saiu dos tempos evangélicos há muito tempo, porque tirou a palavra. Agora que está a palavra do homem, o que está lá é político, o que está lá, por exemplo, é uns mercenários. Salmo 115. Os seus ídolos mudos, que não pode falar, não pode ouvir, não pode ver, não pode andar, não pode cheirar, tem mão, mas não apalpa, tem ouvido, mas não ouve. Você sabe de qual ídolo que Davi está falando.
Davi está falando da imagem de escultura, seja ela qual for. Davi está falando daquela abominação que estava acontecendo no povo de Israel. O maior povo idólatra da terra não é os católicos, é o povo de Israel. O catolicismo só copiou do povo de Israel. Por isso que Davi fala, se torna igual a imagem de escultura todos aqueles que nela confiam. Cego não enxerga o evangelho, surdo não ouve o verdadeiro sentido da palavra, porque não tem, os ouvidos estão gravados para ouvir a palavra do Senhor, não entende, não compreende o reino dos céus, não sabe que o reino de Deus é espiritual, está dentro dos verdadeiros adoradores, não sabe que a igreja de Cristo ela não é tijolo, não é pedra, a igreja de Cristo não é física. Essa igreja de pedra não tem pedra sobre pedra, foi destruída. A igreja do Senhor são os verdadeiros adoradores, aqueles que invocam o nome do Senhor, o santificado em Cristo Jesus, que em qualquer lugar do mundo invoca teu nome. E Davi estava falando daquilo que está escrito nos mandamentos do Senhor. Não farás para ti, Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura de nada que há no céu. Se você crê que Maria está no céu, não é para fazer a imagem dela. Se você crê que Jesus está no céu, não é para fazer a imagem dele. Nada que há na terra, seja homem vivo, seja animal vivo, tudo não é para fazer nada de imagem daqueles que estão na terra. E nada que há nas águas debaixo da terra, ou seja, os que partiram, os que foram mortos, não é para fazer a imagem deles. Porque a imagem de escultura é a imagem de mentira, não pode ensinar a verdade. Ai daqueles que diz para a madeira, acorda, ou para a pedra, desperta. Como? Se não tem ouvido, se tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê. Como que nós vamos rogar uma imagem de escultura que não vai ouvir, não vai falar com o Pai, porque ela tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não vai falar. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus, é só você clamar agora que Deus, Ele ouve dos céus. Ele fala que eis que minha mão não está estendida para que não possa salvar. Eis que meus ouvidos não estão gravados para que não possa ouvir. É só clamar que o Senhor te ouve. Clama-me eles e mostrar-te eles coisas grandes que você não sabes. Busca-me eles e me achareis quando buscar de todo o teu coração. Mas se teu coração estiver na má escultura, o Senhor não vai te ouvir. Verdade, aleluia. Mas irmão, mas você não pode falar isso, você não pode falar contra essa religião. Eu não estou falando para te ofender, eu estou falando para o seu bem. Nós queremos que você vá para a verdade, é só a verdade que salva. Nada pode contra a própria verdade, é só a própria verdade. Verdade, glória a Deus, aleluia. Davi, no Salmos 40, versículo 4, ele diz que bem-aventurado o homem, bem-aventurado o varão que não respeita os soberbos e nem aqueles que se retiram para a mentira. Nós não podemos respeitar você ficar na prática da mentira. Nós não podemos respeitar a religião que está te levando para o inferno. Só existe uma religião, Tiago 27, visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas grandes tribulações e se separar da contaminação do mundo. Olha, dá uma volta pela cidade de Jerusalém, Jeremias, dá uma volta pela cidade de Jerusalém, profeta, dá uma volta pela cidade de Goiânia, vê se tem alguma religião que fala do verdadeiro Senhor, vê se tem alguma religião que fala a verdade. O que você vai fazer com essa verdade, nós não sabemos, mas a verdade tem que ser dita. Os profetas morreram pregando esta verdade. Quantos e quantos profetas da mentira, profetas dos reis, por exemplo, querendo subordinar aqueles profetas de Deus, mas eles não aceitaram. Quando você for diante do rei, lá os profetas só falaram bem dele, viu? Quando você chega lá, você falar bem dele. O profeta Micaías falou bem assim: aquilo que o Senhor colocar na minha boca eu falarei. Assim também somos nós. Paulo fala: me passa essa obrigação, ai de mim, se eu não pregar esse evangelho, se eu não pregar essa verdade. Está pregando outro evangelho, está anunciando outra doutrina, e nós vamos ficar calados, vamos ficar parados, vendo Satanás progredir em toda a terra, pregando mentiras e prodígios de mentira, e nós vamos ficar calados.
É só a verdade que liberta. O Senhor manifesta na sua verdade. Um terço da terra está sendo exterminado nessas pragas. Um terço da terra sendo exterminado naquelas pragas de fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse 9:20. Sendo exterminada da terra. Mesmo assim, aquele povo não se arrependeram dos seus pecados, continuaram adorando os demônios, continuaram adorando imagens de escultura, os seus ídolos que não falam, não veem, não ouvem. Você sabe de qual imagem que eu estou falando, você sabe qual ídolo que eu estou falando, porque não fala, não vê e não ouve. Você sabe. Não arrependeram das suas prostituições, não arrependeram das suas ladroices, continuaram praticando o pecado na terra, mesmo a terra sendo consumida pela praga, mesmo a terra sendo consumida pela pandemia, e o povo ainda não se arrependeram. Aí no dia do juízo, ainda quer misericórdia do Senhor? Tiago falou que o juiz de Deus é sem misericórdia. Por enquanto, o Senhor está usando a tua misericórdia, na sua longanimidade, anunciando o Evangelho em todo lugar, para que todos se arrependam dos seus pecados, para que todos aceitem o Evangelho genuíno, para que seu pecado seja apagado, e vai para Jesus Cristo, porque é Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade, é Ele que é a vida. Fala de Jesus, não há vida, porque Ele é a verdadeira videira. Nós somos os ramos. Se nós não der frutos dignos de arrependimento, nós somos cortados e lançados no lago de fogo. Por isso tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem expiação do pecado. É por isso que muitos escolhem a religião. A religião não pega arrependimento. A religião não pega contra o pecado. Muitas vezes vem contra nós porque nós pegamos contra o pecado, contra a idolatria, contra a feitiçaria, contra o homossexualismo. Nós pegamos contra. Mas muitas vezes a pessoa vem contra nós. Mas vocês pode querer prender nós, pode querer matar nós, mas vai continuar escrito. Vai continuar escrito. Por isso que lá em Apocalipse 20, abriu-se os livros das obras, e abriu-se outro livro, o livro da vida. Aqueles que não foram achados escrito o livro da vida, serão lançados no lago de fogo. O livro das obras será aberto, todos serão julgados segundo as suas obras. Que o homem examine a si mesmo. Examina se você realmente é um servo do Senhor, se você realmente é um nascido de novo, se você é nascido do Espírito, se você não é nascido dessa carne e continua carne. Carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Não fica pensando que a sua religião é boazinha, não é não. Foi por isso que os quis veio, para desfazer essas obras do diabo, que fica maquiando dentro da religião um evangelho que não transforma ninguém. Fala que serve a Deus, fala que tem Deus no coração. Quando você olha para as obras da pessoa, você sabe qual é o Deus que ela serve. O Deus desse século. O Deus que ofereceu para Jesus aquela riqueza lá no deserto, que ofereceu a glória dessa terra. É o Deus que muitos cantores gostam, se postou diante dele, está adorando ele. Que muitos padres e pastores estão adorando ele, porque adoram o Deus mamão, o Deus desse século. E esse Deus desse século, ele vem disfarçado nos seus ministros. Seja o falso pastor, seja padres, seja a imagem de escultura, ele vem disfarçado. Você pensa que a imagem de escultura não pode fazer nada, mas o próprio Oséias fala que por trás dela existe o espírito da mentira. Sem Jesus Cristo, nós não podemos fazer nada. Sem mim não podereis fazer nada. Assim como Nabucodonosor levantou a sua imagem para que todos se prostrassem diante dela, aquele que não se prostrar diante da imagem de escultura de Nabucodonosor seria jogado lá na fornalha de fogo. Assim como também
o rei também, aquele que Dario também levantou a imagem de escultura para que todos se prostrassem diante dela, para que ninguém orasse ao Deus dos céus, e também seria jogado nas covas dos leões. Assim também a besta fez uma imagem de escultura lá em Apocalipse 13, para que todo aquele que não adorasse para que todo aquele que não adorasse aquela imagem da besta, seria mortos todos os povos da terra, grandes e pequenos. Assim também o Deus Pai também tem uma imagem, e a imagem dele é seu filho. Aquele que não se prostrar diante da imagem do Deus vivo, aquele que não adorar a imagem do Deus vivo, também será extirpado da terra. Aleluia. Ele enviou Jesus Cristo aqui na terra, não para condenar o mundo, para salvar o mundo. Mas o mundo rejeitaram ele, amaram mais as trevas do que a luz. Por isso que ele diz, a condenação é esta. Porque muitas pessoas pensam que é melhor cair na mão de Satanás ou cair na mão do homem. Não, meu amado, a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Você cair na mão de Satanás, você morre só o corpo. Cair na mão do homem, você vai ser só enganado aí por alguns tempos. Mas cair na mão de Deus, meu amado, a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu estou falando do Deus vivo, do Deus que você fala e Ele ouve, do Deus que você clama e Ele está aqui para dar ouvido ao seu clamor. Ele mesmo diz, eu que criei os ouvidos, eu também não vou ouvir, eu que criei a boca, também não vou falar. Deus não é mudo, Ele fala com você. Ele também não é surdo, Ele vai te ouvir, clama. Muitas vezes você fala, não tem saída. Tem saída sim. Existe solução. Porque nós estávamos separados do pecado, assim como Paulo fala, Isaías também fala. Todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus. Todos são culpados. Não há nenhum sequer justo na terra. Mas foi para isso que Deus enviou Jesus Cristo aqui na terra. Não só para desfazer as obras do diabo, mas para te purificar. Se você somente crer. Mas enquanto você tiver com a imagem de escultura no teu coração, enquanto você tiver com a imagem do pecado no teu coração, enquanto você estiver praticando segundo os desejos do seu coração, o Senhor não fala contigo. Você está separado dele. Por isso que essa geração se tornou igual a imagem de escultura. Só está lá de enfeite. Tem ouvido, mas você clama, fala, mas ela não vai te ouvir. Ela não vai falar com você porque ela tem boca só de enfeite. Ela não abre a boca para falar contigo. Som nenhum sai da tua garganta. Ela não vai andar para muitas vezes levar as boas novas ou te proteger. Não vai. Ela tem perna de enfeite. Ela não se move. Ela não é igual o Senhor que está com a mão estendida para te proteger. Ela está com a mão colada no corpo. Não pode fazer nada. Assim se torna igual a ela todos aqueles que nela confiam. Surdo, mudo, cego, aleijado. Não pode fazer nada. Por isso que o Senhor, Ele determinou um dia que com justiça há de julgar esse mundo. O Senhor entregou o planeta Terra aos desejos dos seus corações, para que pratique abominações, para que pratique o desejo do seu coração, para que ande segundo o teu coração. Mas sabe de uma coisa, como está escrito lá em Eclesiastes 11, Deus traz a juízo toda a sua obra, toda a sua obra. Nada passará diante dos teus olhos, nada. Todas as coisas estão patentes e nuas diante daquele de quem nós devemos prestar contas. Por isso que Jesus Cristo falou para aqueles discípulos, Ele falou, eu não vim para matar as almas, eu vim para salvar. E é verdade, até hoje Ele está aqui para salvar. Está com as mãos estendidas, a destra do Pai está aqui para te salvar. Só que você também tem que se levantar. Você também tem que erguer, sair também do pecado. Você tem que levantar, tem que sair dessa lama do pecado. Você também tem que ir ao encontro do Senhor. O Senhor não falou, pedra, sai, Lázaro vem. Não, para Deus te ressuscitar, você vai ter que tirar a pedra do teu coração. Você vai ter que levantar para te ressuscitar, para te dar uma nova vida. Não a vida dessa terra, mas uma vida com abundância.
vida celestial. Se somente crer no Senhor Jesus Cristo, como diz a Escritura, e permanecer na Escritura. Não voltar para trás, como é o caso de muitos que voltam para trás, mas permanecer até o fim, colocar a mão no arado e jamais olhar para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Seguir Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está lá no céu. É isso que Paulo fala. Por exemplo, é para nós buscar Cristo que está no céu, assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. E não buscar aqui nessa terra, não focar nessa terra, mas no céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Amém?